Fala, palmeirense! Vamos ao destaque do vídeo de hoje. Nesse vídeo, irei falar sobre a seleção do Brasileirão, pegou fogo, o recorde de jogador estrangeiro no maior campeão do Brasil, o nosso Palmeiras, renovações de contrato de jogadores do Palmeiras e a troca de jogadores entre Grêmio e Palmeiras. Vamos falar sobre a seleção do Brasileirão 2022, que pegou fogo. Todo mundo já sabe que o campeonato já acabou há bastante tempo, mas ainda há assuntos que ainda estão dando o que falar por aí. Como exemplo, temos a seleção do Brasileirão de 2022. O caso mais recente foi de um jogador do Internacional, o alemão, dando uma declaração polêmica sobre a escolha de Endrick, a nossa joia do nosso campeão do Brasil, do maior campeão do Brasil, como sendo a revelação desse Brasileirão, sendo que ele jogou pouquíssimas partidas. Talvez a escolha dele se deu pelo sucesso meteórico dessa joia do Verdão, pois realmente ele jogou poucos jogos e ainda assim fez gols e foi decisivo para o título do nosso Verdão. Mas a verdade, se Vitor Roque tivesse levado esse título de revelação do campeonato, essa nomeação estaria em boas mãos, pois ele também fez muitas partidas decisivas pelo Atlético Paranaense. Voltando para a seleção do Campeonato Brasileiro desse ano, o maior campeão do Brasil, o Palmeiras, ele foi dominante, tendo os seguintes jogadores na seleção: o Everton, que é o goleiro, Marcos Rocha, lateral direito, Piquerez, lateral esquerdo, Gustavo Gomes, que é o zagueiro, assim como o Murilo, Gustavo Scarpa como meio de campo. Além desses jogadores do Palmeiras, esses 6 jogadores, os outros jogadores que completaram a seleção foram os volantes André do Fluminense e João Gomes do Flamengo, assim como De Arrascaeta. Os atacantes foram Cano do Fluminense e Pedro Raul do Goiás. E o técnico não poderia ser outro, né? Abel Ferreira. Se compararmos essa seleção com a escolhida no programa da ESPN, Bola de Prata, tivemos mais jogadores ainda. No caso foram 7. Além do técnico Abel Ferreira. São eles os zagueiros Murilo, o Gomes, os laterais Marco Rocha e Piquerez, o volante Zé Rafael, que é conhecido como Trem, meio Gustavo Scarpa e o atacante Dudu. Entretanto, não concordei com 3 coisas nessa lista. Primeiro, o goleiro dessa seleção. Escolheram o Cássio. O Palmeiras teve a defesa menos vazada do campeonato. O Everton foi o goleiro que menos levou gol, assim como Lomba. Claro que Lomba jogou poucas partidas e ainda assim o Cássio foi escolhido. Então não concordei com essa escolha. A segunda coisa que eu não concordei foi a escolha do Duqueiroz como revelação, pois ficaria mais justo o Vitor Roque do Atlético Paranaense sendo o escolhido, por a quantidade de jogos que ele foi decisivo. E a terceira coisa que eu não concordei foi o gol mais bonito do campeonato, como sendo do Roger Guedes, onde na verdade o mais bonito foi a bike do Rony contra o Fluminense, o Maracanã, pelo amor de Deus, né? Esse daí foi o gol mais bonito do campeonato. Agora vamos falar sobre o recorde que a Tuesta atingiu pelo maior campeão do Brasil, nosso Palmeiras. O jogador, ele superou o seu compatriota Asprilla
e se tornou o jogador colombiano com mais títulos pelo maior campeão do Brasil, nosso Palmeiras. São 3 títulos ao todo, que foram o Brasileirão desse ano, e colocaram esse jogador no top 3 de colombianos que mais ganharam, mais venceram pelo Palmeiras. E esse ranking ficou assim: o Atuesta ficou em primeiro com 3 títulos, o Paulista, a Recopa e o Brasileirão. O Asprilla ficou em segundo com 2 títulos, o Rio São Paulo e a Copa dos Campeões. O terceiro foi Miguelito Borra, que hoje atua pelo River Plate da Argentina, com um título, que foi o Brasileiro. Assim como também o Henry Mina, o zagueirão, que também conquistou um Brasileirão pelo Palmeiras. E em quarto foi o Rincon Munhoz, o Rincon com um Paulista, Munhoz com a Série B. E observação, temos 2 colombianos que infelizmente não conseguiram levantar taças pelo nosso Verdão, que foram o Lozano, melhor dizendo, e o Parra Armeiro. Quem não lembra, né, do Armeiration, que não tiveram conquista pelo Palmeiras. Vale destacar que a Atuesta foi apresentado no início desta temporada e faturou 3 títulos pelo Verdão, mas ainda não desencantou pelo maior campeão do Brasil. Seus números nessa temporada são 49 partidas, sendo 14 sendo titular e marcando apenas um gol e dando 2 assistências. Então ele ainda precisa desencantar no nosso Verdão. Agora vamos falar sobre as renovações de jogadores no Palmeiras. Para acelerar o planejamento de 2023, o Palmeiras anunciou a prorrogação, que é uma extensão de contrato de 3 jogadores. Feito que foi publicado nesta terça-feira. E isso foi um ponto que devemos elogiar a gestão palmeirense, pois 3 jogadores de suma importância tiveram seu vínculo estendido pelo Verdão, que foram eles. Foi o Lomba, que é o goleiro, reserva imediato do Everton. Seu novo contrato vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Renovação que é feita graças ao seu bom trabalho, que mesmo com poucas oportunidades, ele ao todo disputou 11 partidas e que dessas 11 só sofreu gols em 4 rodadas. Então é um goleirão à altura de Everton. Outro que teve seu vínculo renovado foi o zagueirão Luan, que foi há tempos atrás muito criticado pela torcida, inclusive eu critiquei, né? Mas graças a Deus conseguiu dar a volta por cima. Inclusive foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira no que diz respeito, além de suas características dentro de campo, mas também como um possível futuro treinador. Esse zagueirão, ex-Vasco e campeão olímpico, né? Ele é peça fundamental no time de Abel Ferreira, mesmo tendo perdido espaço para o Murilo, que infelizmente foi a única contratação que se destacou desse ano, né? Seu antigo vínculo ia até o final de 2023 e foi prorrogado para o final de 2024, ou seja, prorrogou por mais um ano. E ele tem apenas 29 aninhos. Já conquistou pelo maior campeão do Brasil 6 títulos
E outras curiosidades é que ele é o segundo jogador com mais partidas, mais participações em Libertadores pelo Verdão. O último e mais importante jogador que a gente pode considerar que teve seu vínculo estendido, inclusive dos três foi o que teve sua extensão, a maior prorrogação, é o Rafael Veiga, pois está no auge de sua carreira, aos 29 aninhos. Ao todo ele tem 210 jogos pelo Palmeiras e balançou as redes 64 vezes. Uma curiosidade sobre ele é que ele foi o único jogador do elenco a fazer gols em todas as competições que disputou nesta temporada. O Palmeiras, diga-se de passagem, né, marcou um golaço prorrogando o vínculo do Rafael Veiga, que antes ia até o final de 2024 e agora vai até o final de 2026, ou seja, ele foi prorrogado por mais 2 anos o seu vínculo contratual. E corrigindo, ele não tem 29 anos, ele tem 27 anos. Antes de falar do último tópico desse vídeo, gostaria de deixar os créditos de todas essas informações que eu apresentei até aqui ao GE, a redação do GE, da Globo. E também, a próxima informação, eu gostaria de deixar os créditos ao jornalista esportivo e também palmeirense Felipe Facicani, que no caso é a possível troca entre o jogador Ferreirinha do Grêmio e o Breno Lopes do Palmeiras. Informação atualizada pelo próprio jornalista, o Palmeiras não aceita mais fazer negociação no que diz respeito à compra ou melhor dizendo, empréstimo dos jogadores com passe fixado, não. O Palmeiras aceita só trocar um jogador pelo outro. E essas foram as informações de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentar o vídeo. Você comenta o que você achou ou sobre os assuntos abordados nesse vídeo. Vou deixar um link na descrição para vocês poderem compartilhar esse vídeo com mais palmeirenses e assim fortalecer mais e mais o canal do maior campeão do Brasil. Valeu!